A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 20, que diz: Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. A partir do versículo 15, nós vamos ver que a preocupação daqueles construtores, quando estavam ali na reconstrução daqueles muros, pois os inimigos estavam ameaçando, estavam tentando paralisar aquela obra. Falamos anteriormente sobre a luta que foi da oposição à reconstrução daqueles muros, e agora nós vamos ver um ponto estratégico, a estratégia que Neemias e todos aqueles que estavam empenhados na reconstrução vão ter, quando eles percebem toda essa ofensiva, todo esse ataque, todo esse plano do inimigo para poder tentar impedir. A palavra do Senhor diz no versículo 15 que quando os inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Então, eles não paralisaram a obra, mas, pelo contrário, eles vão se dedicar, eles vão estar ali armando estratégia para proteger a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, nós vamos ver que nesse trecho, o texto ele ensina uma lição prática sobre trabalho, vigilância e fé, onde o povo trabalhou com uma das mãos na obra e a outra segurando uma arma. Um dos pontos no trecho principal está entre o versículo 16 e o 18, que diz: desde aquele dia metade dos meus homens trabalhavam na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho, com uma das mãos e com a outra segurava a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada, a cinta, e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Então, metade dos homens eles trabalhavam na construção, enquanto os outros, a metade ficava armada com lanças, escudo e arcos. Então, essa era a estratégia de trabalho e de guarda que Neemias ali alinhou com todos eles ali. Até os construtores, eles carregavam sua espada ao lado do corpo. Então, isso mostra a prontidão, para qualquer momento que o inimigo viesse atacar, eles estavam preparados, estavam ali armados, equipados para poder realmente estar se defendendo. Então, observe a importância, dessa estratégia que nós devemos ter como servo do Senhor, porque o inimigo ele não brinca, de ser inimigo, ele vai atacar, ele é oportunista, ele vai esperar um momento que você esteja desarmado, que você esteja longe do próprio Senhor, para ele poder te atacar. Nós vamos ver, entre o versículo 18 e o 20, um aviso de emergência, ao qual o versículo 18 ele diz: cada construtor trazia espada, cinta, e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados do muro, muito distantes um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvires o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Então, nós vamos ver que um homem foi designado para tocar uma trombeta. Se o inimigo ele atacasse, em um ponto, todos deveriam correr para aquele local. Então, a confiança principal não estava nas armas,
mas em Deus que lutaria por eles. Então, nós vamos observar que a segurança não estava, né, nas armas, não está, né, não que nós estamos dizendo que a segurança pública ela não é importante, ela é importante, mas a nossa dependência deve ser totalmente de Deus, porque o nosso Deus ele pelejará por nós. E por ele pelejar, isso não quer dizer que nós devemos cruzar os nossos braços e ficar, né, parado. Pelo contrário, devemos estar cada dia, né, sempre fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que é possível nós fazermos para que as coisas venham acontecer. E aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor ele vai pelejar por nós. Nós vamos ver aqui uma vez vigilância extrema entre o versículo 21 e o versículo 23, quando diz assim: continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças no alvorecer até o anoitecer. Nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém, com seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Assim nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Eles estavam vivendo ali um tempo de guerra, um tempo de ameaças. Então, eles não perdiam tempo, né, para nada. A vigilância ela era extrema. Então, o ritmo de trabalho era exaustivo, né? Desde amanhecer até o surgimento das estrelas, né? Era onde a hora que eles trabalhavam. Então, para estarem sempre pronto para o combate, Neemias e seus companheiros, né, não tiravam as roupas, dormia com as armas nas mãos e ficava atento mesmo na hora de buscar água. Então, isso é a vigilância extrema, estar vigilante em tempo em qual o inimigo ele está ameaçando. Nós vamos ver algumas lições, né, espirituais dentro desse texto, onde nós vemos que o equilíbrio entre a fé e a oração. Então, a confiança em Deus, né, ela não vai anular o esforço humano, né, e o planejamento. Orar a Deus não significa ficar de braços cruzados diante dos perigos. Né? Muitas vezes as pessoas acham que só basta orar a Deus e cruzar os braços e não fazer nada. Não orar a Deus não significa, né, ficar parado, ficar realmente estacionado. É mover, se movimentar, é fazer cada nossa parte. Muitas pessoas querem receber, querem bênçãos do Senhor, precisa de algo, mas não se esforçam, né, no sentido de buscar, né, um exemplo, se for uma porta de emprego, né, vai buscar emprego, vai preencher ficha, né, vai enviar currículos, né, se for realmente referente à saúde, peça a Deus que cure, sim, Ele cura, mas vá ao médico, né, se for um concurso público, né, ore a Deus, mas estude, né, então são situações que as bênçãos do Senhor elas seguirão a todos que crerem, eu tenho certeza disso, se nós orarmos também o Senhor Ele vai sim nos abençoar, mas nós precisamos nos esforçar. Então precisa haver um equilíbrio entre a fé e a oração. A fé sem obras ela é morta. Não adianta nós orarmos e, que falar que vai acontecer. Tiago fala muito sobre isso, né? E não nos esforçarmos. Né? Precisamos nos esforçarmos. Outro ponto é que é o apoio mútuo. Né? A obra era grande e o muro extenso, né? Deixando os trabalhadores distantes uns dos outros. Então, o toque da trombeta, ela lembra a importância da unidade e de estarmos juntos nos momentos de crise. Então, momento de crise não é momento de se espalhar, é momento de se juntar. É momento de estar um lado a lado, é um apoio mútuo. Né? Então, a importância da unidade, né? Ali, quando nós olhamos para Neemias, né? O muro era extenso, o trabalho era árduo, né? Os trabalhadores não ficavam, não poderia ficar, se ficasse distante um do outro, estava mais propenso o inimigo a atacar. Mas se eles estivessem mais unidos, vigilantes, trabalhando ali 2 a 2, né, lado a lado, pode ter certeza, enquanto um trabalhava, o outro vigiava. Então, o apoio realmente no momento de crise de uma equipe, de uma igreja, de uma família, de estar unido, é muito importante
E isso, com certeza, o inimigo ele não vai ter oportunidade para entrar. Outro ponto é a prontidão espiritual. Então, assim como os judeus não podiam se descuidar, os cristãos são chamados a estar espiritualmente vigilantes contra as dificuldades e oposições cotidianas. Então, como servo do Senhor, somos chamados a estar unidos, né, fazendo essa obra do Senhor, reconstruindo, né, pregando o evangelho do reino do Senhor Jesus, pregando a toda criatura. E esse é o papel, né? Então, que nós possamos estar sempre de prontidão, né? Prontidão para poder, a qualquer momento, nós fomos, né, se o Senhor precisar de nós, a qualquer momento, nós fomos realmente enviados para uma missão, enviados para fazer algo para o Senhor, nós devemos estar prontos, né, com as nossas armas nas mãos, no nosso dia a dia, talvez trabalhando muito, mas nunca esquecer de falar de Jesus. Todas as vezes nós estamos o dia todo empenhados no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e se deixar, muitos esquecem de Jesus. Não tiram a oportunidade para falar, não aproveitam aquele momento, né? Fica como se não, não tivesse essa confiança de que o Senhor ele peleja por nós. Então que você possa também, no teu dia, os teus afazeres não seja tão fadigante, tão não venha te prender tanto, mas que você possa também, nesses momentos, né, se estar preparado para qualquer coisa. Se o inimigo vier te atacar, se alguém precisar de uma palavra de sabedoria, precisar de receber algo, que você esteja preparado para poder falar do amor do Senhor Jesus, como nesse momento nós estamos falando. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração e você fique com essa palavra.